Salva palco de é palmas, seu. gente. Obrigado, Pracida. Coisa boa. Você tem um passador? Acabei que eu não perguntei. Gente, coisa boa estar com vocês aqui nesse dia de hoje. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês, de estar aqui hoje aqui em Framingham. Eu fico bem feliz. Hoje eu estou nesse processo, né, de me tornar assumir a minha função educador. Já dou aula há bastante tempo. E quando a Cida comentou comigo, o que quero... não sei, você vai ter um passador ou você que passa? Fiquei com essa dúvida agora. Eles passam, tá. Então eu falei, nossa, então acho que eu tenho que melhorar aqui algumas coisas para vocês. Vamos combinar então uma coisa. Quem é que está passando? Só para eu saber, para eu não saber para onde que eu tenho que apontar. Lá? Então tá. Vou fazer o seguinte. Como é que você chama, meu amigo? Clayton. Clayton. É interessante esse seu nome, Clayton. 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 Lá no Ceará a gente chama Clayton também, mas aí não, lá eu chamo Clayton, aí eu fico nada, aqui é Clayton. Eu sou do Ceará. É que eu tenho sotaque carioca, mas meu design é cearense. Vocês perceberam isso, não? Consegue só reduzir o volume do meu microfone, porque tá dando essa microfonia? Eu juro que eu tô paradinho aqui, tá bom? Ô, Clayton, vou fazer assim então para você. Quando eu fizer assim, você pode passar. Senão eu vou ficar falando, pode passar. Tá bom? Vou fazer assim, aí você passa, beleza? Então tá. Gente, eu vou falar para vocês então hoje sobre business design, como a gente pode entrar nesse mundo dos negócios e um pouco do trabalho que eu venho fazendo nos últimos tempos, trabalhando nos bastidores de algumas pessoas do mercado. Então, bom, meu nome é Edson Mackenzie, como eu comentei com vocês, eu sou educador, né? Então hoje eu sou fundador de uma escola de negócios chamada Plano Perfeito. Eu também sou escritor, eu trouxe meu livro ali, trouxe algumas unidades para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho. Eu tenho 4 livros publicados na área de desenvolvimento de negócio, inovação. E hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre como a gente pode deixar de ser só influenciador para também se tornar um investidor, que é um pouco desse trabalho que eu acabo fazendo assessoria para alguns grandes players do mercado, tá bom? Rapaz, funcionou, olha que legal, apertei aqui. Beleza, então vamos lá. Tem um monte de slide aqui, por isso que eu falei que eu vou passar. Assim, toda hora a mão para vocês, assim, levantar a mão para passar. Bom, hoje, uma das coisas que eu venho percebendo ao longo do tempo, em especial, é que a gente está vivendo uma fábrica de influenciadores. E isso é muito legal, e está tudo bem. Eu estava até comentando agora há pouco com a Cida, né, que eu tenho visto muito no TikTok, claro que a Cida faz isso também, muita gente produzindo conteúdo de limpeza, né? Inclusive, outro dia eu vi uma matéria sobre uma menina que ela invade restaurante e ela começa a limpar lugares públicos, assim. E aí eu falei, cara, isso é muito legal, porque é uma forma de você demonstrar o uso de produtos. E uma coisa que... Eu vou tentar ficar um pouquinho mais atrás e vou tentar falar um pouquinho mais baixo. Aí eu acho que vai ficar melhor. Pronto, parou de apitar. Então, assim, eu vejo que a gente tem uma oportunidade muito grande hoje com essa coisa das mídias sociais de se desenvolver, de criar uma carreira. Só que existem 2 grandes momentos. Um primeiro grande momento que eu percebo é que as pessoas elas estão se dedicando muito para construir audiência, muito para criar audiência, mas pouco se preocupando em criar um negócio. E isso em todas as áreas, né? E uma coisa que eu percebo muito é que se você tem um infoproduto, você não tem um negócio. Você está fazendo alguma coisa hoje. E está tudo bem se você consegue ganhar dinheiro com isso. Mas o que você vai fazer daqui para frente? Ou, para ser mais específico ainda, a gente está muito preocupado em ganhar dinheiro e está pouco preocupado em deixar um legado. A gente está muito preocupado em o que a gente ganha e não do que a gente deixa. E eu sei que existem vários momentos da vida, inclusive no meu livro, aqui é um livro que eu escrevi junto com o João Kepler, que também é um investidor do mercado, eu falo muito sobre conhecimento, reconhecimento e dinheiro. Existe uma fase da nossa vida em que a gente está muito mais em busca de dinheiro do que de conhecimento, do que de reconhecimento. Então, quando a gente chega nos Estados Unidos, a maioria de vocês são house cleaners, você chega aqui, a primeira coisa que a gente pensa, se a gente não tem nenhuma outra alternativa, é preciso fazer dinheiro. E está tudo bem, é uma fase da vida. Se vocês estão nessa sala hoje, vocês já ligaram uma chave, já mudaram um momento da cabeça de vocês de que talvez não seja só dinheiro. E muito do que a gente ouviu aqui de muitas pessoas talvez a gente não precise pensar só em dinheiro. Quais são essas outras 2 coisas que a gente precisa pensar? Na minha opinião, a gente tem que pensar sempre num equilíbrio, ou então numa fluidez entre essas 3 coisas. Conhecimento, reconhecimento e dinheiro.
Porque tem uma fase da nossa vida, como eu já falei, que a gente também tem que buscar um pouco mais de conhecimento e não se preocupar tanto em reconhecimento e talvez negligenciar um pouco a parte de dinheiro. Então, vamos supor que a gente tenha 10 fichas. Tem uma fase da vida que a gente vai colocar 8 fichas em ganhar dinheiro, uma ficha em ter reconhecimento e uma ficha em ter conhecimento. E existe uma outra fase da nossa vida que a gente pode mudar a quantidade de fichas. Ou seja, colocar 6 fichas em ganhar dinheiro, 2 fichas em reconhecimento e 2 fichas em conhecimento. Deu para entender a fluidez entre uma coisa e outra? E existe uma fase da vida em que a gente pode colocar, por exemplo, 4 fichas em ser mais reconhecido, 3 fichas em ganhar dinheiro e 3 fichas em receber conhecimento. Então, tudo vai depender do momento que você está. E como minha mãe dizia, só a gente sabe onde o nosso cinto aperta. Eu, por exemplo, na minha fase hoje, eu estou muito mais me dedicando, estou aplicando muito mais fichas em ser reconhecido por um trabalho que eu já fiz, do que necessariamente adquirir ainda mais conhecimento ou de adquirir um pouco ainda mais dinheiro. Porque hoje dinheiro já não é mais uma questão, ainda bem, porque é resultado de muitos anos de trabalho. Então, tudo depende do momento que você está vivendo hoje. E eu percebo muitas vezes nas pessoas que estão na internet, essa questão da gente, por exemplo, estar muito buscando hoje esse ambiente de ser reconhecido, de buscar audiência. Gente que está criando mais audiência. E o fato é que audiência não é o negócio. Se a gente está buscando hoje só audiência não é o nosso negócio. Então, se a audiência não é o nosso negócio, qual é o nosso negócio? O que a gente está buscando? E aí eu fui pesquisar, como eu falei para vocês, eu trabalho com gente que tem muita grana, né? Esse é meu trabalho. Então, meu trabalho hoje é sentar ao lado da mesa dessa galera, mesmo que eu não tenha a mesma quantidade de dinheiro, mas eu tenho que fingir que eu tenho, né? Eu tenho que agir como se eu tivesse. Sabe quando você trabalha numa loja de gente rica, que vende roupa cara? Você tem que usar roupa de gente cara? Então, esse é um pouco do meu trabalho hoje. Só que o meu trabalho eu preciso estudar para ensinar, porque gente que tem muita grana me contrata para ensiná-los a ensinar coisas para os outros. Deu para entender meu negócio? Então, e aí eu comecei a pesquisar sobre o que esses caras aqui, em 2023, são esses homens e mulheres mais ricos do mundo, as pessoas mais ricas do mundo têm em comum. Comecei a ir atrás deles e tentar entender o que eles têm em comum. E aí, um fato é que eu aprendi com essa galera. Quando você está numa fase inicial da sua carreira profissional, ou que você está empreendendo, ou que você tem um negócio, o grande segredo é você ter uma coisa que você faz muito bem. Se você faz uma coisa muito bem, você está no caminho certo. Então, por exemplo, aqui que a gente é house cleaner, se a gente se especializar em limpeza de casa de pós-obra, e se você for a melhor pessoa de limpeza de casa de pós-obra, você vai ser incrível, você vai ter sempre muito trabalho, porque as pessoas vão te reconhecer por aquilo. Se você é uma pessoa que faz limpeza em ambientes comerciais e for a melhor pessoa daquilo, você vai ser super reconhecido daquilo. E está tudo bem, isso é legal. Mas, como eu falei para vocês, isso é bom quando você está naquela fase que tem que colocar mais fichas em ganhar dinheiro. Então, você começa a ganhar dinheiro assim. Mas depois que você ganha dinheiro, qual que é a próxima fase? Qual que é o próximo passo? Então, essa galera, eu comecei a entender que eles têm múltiplos negócios. Aí eles começam a ampliar um pouco mais a visão deles de conhecimento e começam a entender aonde é que eu estou deixando dinheiro na mesa. Aonde é que eu estou percebendo que das coisas que eu estou fazendo aqui, que eu poderia criar novos canais e novas formas de ganhar dinheiro. E a verdade é uma só. Ninguém quer deixar dinheiro na mesa. E se você conseguiu hoje, está conseguindo sobreviver, está conseguindo ter algum fôlego financeiro, a sua cabeça hoje não é descansar. A sua cabeça é, eu não quero voltar para onde eu estava, eu não quero voltar na corrida dos ratos, eu não quero mais passar os mesmos perrengues que eu passei quando eu cheguei aqui, quando eu comecei. Então, como eu posso hoje, a partir do meu próprio trabalho, transformar ou o meu hobby num canal alternativo de receita, né, num second job, ou como eu consigo ampliar, descobrir novas formas de ganhar dinheiro. Então, eu comecei a olhar para essa galera. O próprio Elon Musk, essa galera mais famosa que está aí, o que eles fazem? Eles começaram a aplicar muito do conhecimento que eles adquiriram ao longo do tempo para fazer coisas diferentes. Obviamente, alguns deles são conhecidos por aquela primeira atividade, ou atividade que mais faz sucesso,
Então, o Elon Musk, por exemplo, ficou conhecido pelas inovações, né? Por fazer foguete, por fazer carro elétrico. Mas pouca gente se para de se preocupar para saber que ele tem vários outros negócios e outros negócios que podem estar até dando muito mais dinheiro com ele. É mais fácil quando a gente olha, por exemplo, para os artistas. Aqui nos Estados Unidos, você tem o The Rock, né, o Dwayne Johnson, ele é um ator, né, aquele cara fortão, parece comigo, né, bem fortão assim, né, marombado e tal. Então, ele ganha dinheiro com o filme, a gente sabe que ele é ator, então se ele é ator, ele é contratado para fazer um filme, tudo bem, esse é o primeiro trabalho dele. Mas ele não ganha dinheiro só com isso. Ele tem, por exemplo, uma marca de tequila. Então, ele ganha muito dinheiro com outros negócios. Um outro cara, o Will Smith, ficou mais claro para mim, depois que ele deu aquele tapa no cara lá no Oscar, há uns 2, 3 anos atrás, todo mundo falou, acabou a carreira do cara. Nada mais vai acontecer com ele. Mas o que aconteceu? O cachê de ator é uma das rendas que ele tem. Ele tem um monte de outros negócios. Então, a gente tem um monte de gente no mundo todo que faz isso. A Anitta, por exemplo, ela é cantora, faz shows, excelente, mas ela também tem outros canais de receita. Eu sei, eu estou falando desses caras mais famosos, mas isso também se aplica para você. E hoje, as redes sociais são um excelente caminho para que você possa entender como você pode usar o que você faz hoje para potencializar o que você está fazendo. E tudo vem a partir da sua relação com o dinheiro. O dinheiro, ele nada mais é do que uma energia. E aí a gente tem aqui os nossos escritórios que estão ajudando a gente a lidar com imposto de renda, gestão financeira. Falaram muito bem aqui mais cedo sobre budget, isso é legal. Mas a minha provocação para vocês é entender o que é o dinheiro? Como que ele impacta na nossa vida? O que ele mexe com a gente? Para mim, o dinheiro ele tem 2 grandes canais, prazer e segurança. Ou seja, se você está em briga com seu par, com seu marido ou com sua esposa, talvez, em relação à parte do dinheiro, provavelmente você tem uma visão diferente do que a outra pessoa do que está fazendo. Ou seja, para um, não vou dizer que é o marido ou a esposa, para um, o dinheiro é como se fosse um sorvete. Ele é como se fosse um prazer que precisa ser consumido naquele momento. Então, se você não consome, ele vai acabar, vai derreter e vai sumir. Para o outro, o dinheiro é uma fortaleza, é uma segurança, algo que você precisa guardar para que você possa ter longevidade. E aí é que dá problema no casal. Por qual problema? Por qual motivo? Porque enquanto um ganha dinheiro e quer guardar para ter uma longevidade, o outro quer consumir. O outro quer ter prazer. E se eu ganho dinheiro e quero ter prazer com o meu dinheiro, o meu par, o que faz? Não, você está acabando com o meu futuro, você não vai fazer isso não. E se o que ganhou dinheiro, que quer guardar o dinheiro para a longevidade, e ele quer guardar, o outro fala, não, você não vai guardar, a gente precisa usufruir, a gente precisa ter prazer agora. Então, se a gente não consegue entender dentro da gente mesmo essa fluidez entre uma coisa e outra, provavelmente a gente vai entrar em conflito com a gente e com o outro. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente precisa entender essa relação, essa fluidez também, não só entre conhecimento, reconhecimento e dinheiro, mas dentro do pilar do dinheiro, o que é o dinheiro, como é essa energia, como que é essa evolução entre prazer e tempo. Uma segunda força que a gente precisa entender é que o dinheiro ele é um capital, né? E a gente pode tratá-lo aqui, os nossos especialistas podem falar que ele é um capital financeiro. Porém, a gente tem dezenas de outras formas de olhar para o capital. E um dos mais poderosos que a gente tem é o capital social. E aqui esse evento, o Poder da Conexão, ele é um pontapé, ele é um pilar para vocês. Ele é uma forma que a gente tem de começar a entender qual é o nosso potencial de geração de capital social. Quando a Cida sobe aqui e fala para vocês assim, vocês já se conectaram com quantas pessoas? Vocês já falaram com quantas pessoas? Vocês já se relacionaram com alguém? Isso quer dizer o quê? Se abra a sua conta de capital social, abra para que você possa receber check-ins, né, que você possa receber depósitos de relacionamento social. Quanto mais você se abre para o capital social, mais você pode criar novos canais de receita também no capital social. O capital social ele pode começar aqui onde você está trocando aqui com as pessoas, pode começar quando você começar a trocar nas redes sociais, pode começar a trocar quando você colabora, quando você deposita algo em alguém. Nesse momento, por exemplo, eu estou ficando cada vez mais rico nesse palco. Por qual motivo? Porque vocês estão depositando o capital social de vocês em mim. Vocês estão me dando um pedaço, algo que é tão valioso
que não volta nunca mais atrás, ser chamado atenção. Essa atenção que vocês estão me dando nesse momento é algo tão valioso que é um pedaço da vida de vocês que nunca mais vai voltar. Então, esses 30, 40 minutos que eu estou aqui conversando com vocês, eu estou recebendo a atenção de vocês. Isso significa que eu estou ficando cada vez mais rico de capital social. Isso, sim, pode se refletir numa conta bancária. E a minha conta bancária hoje mais conhecida são as redes sociais. Então, a gente até mede a quantidade... Eu até brinco nas minhas apresentações que eu ganho $1 para cada pessoa que me segue nas redes sociais. Seja ela no LinkedIn, no Instagram, no Tinder, no Grindr, onde for. Então, cada um vai me seguindo em qualquer rede social lá. Então, a gente vai aumentando aquele númerozinho ali. Só que aquilo ali é só um número. E da mesma maneira que o dinheiro na sua conta parado não faz o menor sentido, aquele número na minha rede social parado não faz o menor sentido. Quando que aquele número na minha rede social pode fazer sentido? Quando eu começo a movimentá-lo. Quando eu começo a provocar a minha audiência a se engajar comigo. E assim a gente consegue usar esse capital social para fazer capital financeiro. Vocês estão comigo, sim ou não? Está comigo, sim ou não? Sim. Excelente. Boa, beleza. Bora, passa aí o próximo slide, por favor. Só para a gente poder aqui... Legal. Quando a gente entende o poder do capital social, a gente começa a entrar em um novo jogo. Que novo jogo é esse? É o jogo da influência. Qual é o jogo da influência? A gente fala muito hoje sobre influências, não sei o que, quero ser influencer, blogueirinho e tal, mas como que a gente consegue olhar para esse jogo e tirar proveito dele? Pode avançar, por favor. Aqui. A influência nada mais é quando a gente entende que é a comunicação com a intenção. Então, quando eu subo aqui no palco, eu falo para vocês assim, não, porque eu ganho $1 para cada pessoa que me segue. Eu não estou soltando essa informação à toa. Eu estou gerando um gatilho na cabeça de vocês da curiosidade. Na pior das hipóteses quanto que esse cara ganha por mês? Quero saber. Estou curioso, estou curiosa. E eu estou provocando vocês, eu estou jogando uma bomba, estou jogando um gatilho, uma isca, e vocês vão lá e vão pesquisar. E falam, nossa, está ganhando bem por mês. Sentiram que eu não falei o número? Por quê? Para deixar vocês cada vez mais curiosos. Alguém percebeu alguma outra coisa no que eu estou fazendo aqui? Alguém quer sugerir, falar? Alguém percebeu algum outro gatilho que eu estou usando aqui? Ainda na curiosidade? Eu não falei para vocês qual é a minha conta de rede social. E eu não vou falar. Por qual motivo? Para provocar vocês ainda mais. Para falar assim, porque não adianta nada eu chegar aqui e só simplificar o caminho para vocês. Da mesma maneira que esses eventos que a gente está aqui hoje, a gente tem um bilhete, a gente tem um ticket, e a gente compra esse ticket, por quê? Para que você se engaje para ir. Se a gente faz um evento desse 100% gratuito, o índice de quebra, quer dizer, a pessoa que não vem é de 50%, 60%. Agora, se você faz um evento como esse e cobra $20, $30, $10 que seja, você fala assim, eu vou, você vai gastar $50 de Uber para ir, para voltar, mas você vai, porque você deu $10, porque você está comprometido. Então, a gente precisa entender sobre influência nesses detalhes. Como que a gente provoca o que está acontecendo com a gente para dar resultado, para fazer algo a mais? Vocês estão comigo, sim ou não? Legal. Pode avançar, queridão. Legal. Quando eu falo para vocês sobre intenção, mas qual que é a intenção? A gente cansa de ver eventos por aí que a galera sobe no palco para fazer pitch, para vender isso, para vender aquilo, mas qual é a nossa intenção? E eu não estou falando só intenção de palco, eu estou falando da intenção quando você abre a sua conta de mídia social, lembra que aquilo é uma conta de banco? E você tem aquela conta de banco e você precisa fazer o seu Zelle. Como é que é o seu Zelle na sua conta de rede social? A minha provocação para vocês é que vocês façam esse Zelle em 4 grandes pontos. Não dá para ler, mas eu vou falar para vocês. Quando você for produzir qualquer conteúdo para rede social, você precisa passar por 4 tipos de Zelles. O Zelle número... Eu brinco que esses 4 tipos de Zelle é o Zelle do Sérgio Malandro. Você lembra do Sérgio Malandro? Yeah, yeah! Legal, então. O que é o yeah, yeah? É entreter, informar, educar ou inspirar. Se você está produzindo conteúdo para a internet e você não está entretendo, se você não está informando, se você não está educando ou se você não está inspirando, eu sinto muito, você não está fazendo absolutamente nada. E o que é pior, você está fazendo as pessoas que estão doando um pedaço da vida delas para você, jogar esse pedaço de vida fora. Ou seja,
Quando eu subo nesse palco aqui, e ó, eu já vou falar sobre timidez, eu sou um cara muito tímido, eu sei que vocês podem achar que eu estou de brincadeira, mas se eu subo nesse palco aqui, eu tenho um compromisso com vocês. Ou eu vou subir aqui, ou eu vou entreter vocês, vou fazer uma piadinha uma hora ou outra, ou eu vou educar vocês, ensinar algo que possa mudar a vida de vocês de verdade, ou eu vou inspirar vocês a fazer algo, ou eu vou entreter, educar, inspirar, ou eu vou informá-los sobre algo. E vou gerar algum tipo de informação. Se você consegue usar qualquer um desses 4 pilares da intencionalidade na comunicação, você consegue fazer já alguma coisa com sua conta de rede social. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que tem uma porrada de seguidor, eventualmente comprados ou não, mas não consegue vender um picolé. Tem gente que tem milhares de seguidores nas redes sociais e não consegue pagar o Uber. Esses dias eu estava vendo uma matéria sobre um restaurante, se eu não me engano, em Goiânia, sei lá, convidou alguns influenciadores para... estamos abrindo um Paris 6. Venham aqui conhecer o nosso restaurante. Aí convidou um monte de influenciador. Os influenciadores chegaram lá, comeram e beberam, no final chegou a conta. Um monte não conseguia pagar. Então não adianta a quantidade de seguidor que você tem. Adianta se você consegue fazer algo com isso, se você consegue transformar isso, esse seu capital social, em capital financeiro. E a gente pode fazer isso. Por qual motivo? Porque hoje, com a tecnologia, com o momento que a gente vive, qualquer pessoa tem a capacidade de influência de um vereador de uma cidade pequena. Qualquer pessoa hoje tem 1.000, 2.000 pessoas nas suas redes sociais. E tem gente que acha que isso é muito pouco. Só que não. Pouca gente consegue falar com 1.000, 2.000 pessoas todos os dias. Mas hoje qualquer pessoa consegue. A diferença é que não é só você conseguir, é o que você faz com isso. Mas também não é só o que você faz com isso, é o porquê você está fazendo isso. Por isso que eu trago para vocês aqui esse funil da comunicação assertiva, que a gente tem no centro de tudo um porquê, um propósito. Qual é o seu propósito? Como que você está mexendo nisso? Em volta disso a gente tem o how, que é o como. Como você está chegando no seu propósito? E por trás de tudo, por fora, é o quê? É o que você está fazendo para chegar no seu propósito. Então, dessa maneira, a gente consegue modular de maneira fluida como a gente vai aplicar isso nas nossas vidas. E uma tendência que está acontecendo hoje, como eu já falei para vocês, são as tendências dos geradores de conteúdo, UGC, User Generated Content, limpando casa. Por que estão fazendo isso? Só para entreter? Não. Porque muitas marcas, em especial aqui nos Estados Unidos, você tem muitos novos produtos e as marcas, as indústrias, precisam que as pessoas experimentem esses produtos. Nada mais bacana do que você olhar para um influenciador que está intencionalmente usando aquele produto para te inspirar para usar aquilo também. Por isso que a gente está fazendo isso todos os dias. Então, usando o Golden Circle para que a gente possa usar isso daqui para frente. O próximo passo, depois que você entendeu sobre a sua intencionalidade, o que você quer fazer, e você conseguiu atingir um patamar de conseguiu ganhar algum dinheiro e está sobrando algum dinheiro, eu sei que é difícil, eu sei que não é assim para todo mundo, mas em algum momento o meu trabalho é ajudar vocês a sobrar algum dinheiro na conta de vocês. O que eu quero que vocês comecem a pensar? Em gerar equity. O que é gerar equity? Basicamente, é o que vai fazer vocês pararem de querer só fazer dinheiro. Até alguém provocou aqui, vocês, quem ganha dinheiro? Ninguém ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. E como que a gente faz dinheiro? Fazendo o dinheiro trabalhar para a gente. E gerar equity nada mais é do que você ter sociedade em pequenos negócios aonde você quer chegar e que esses negócios possam te gerar resultado. Né? Eu acho que hoje é mais fácil, assim, o Mac está lá sentado com o Paulo Vieira tomando vinho. O Mac anteontem estava lá palestrando do lado do Caio Carneiro no evento do João Kepler. O Mac outro dia estava no Money Offer Deal falando para não sei quem. O Mac está lá É fácil hoje olhar para onde eu estou e falar assim, também, como é que ele é louro, bonito, olhos azuis, família rica, estudou na Suíça. É fácil, né? Mas não. Não sei se vocês perceberam, como já brinquei aqui, que eu sou carioca, né? Meu design é cearense, meu sotaque é de carioca. E eu nasci na comunidade, eu cresci na favela.
Eu cresci numa comunidade. E uma coisa que minha mãe ensinou é que se cara cearense tem cabeça grande, não é só para carregar chapéu. A gente tem que estudar, a gente tem que se dedicar. Então, se hoje eu estou numa situação confortável, é porque eu dediquei pra caramba e usei a minha capacidade de raciocínio e de inteligência para gerar resultados para mim. E isso não faz de mim um superdotado, uma pessoa fora de série. Porque a habilidade que eu desenvolvi, todos vocês têm, que é uma habilidade inerente a qualquer ser humano. Porque nós, seres humanos, comparados com as máquinas, se a gente continuar querendo trabalhar como as máquinas, a gente vai se ferrar, porque as máquinas são extremamente mais eficientes que nós. Se a gente quiser correr como um guepardo, a gente vai perder, porque eles são animais mais rápidos do mundo. Qual é o nosso superpoder? Qual é o superpoder que a gente tem que pode transformar a nossa vida? É a comunicação. A comunicação é o superpoder do ser humano. E só a comunicação vai fazer com que a gente consiga se organizar, se relacionar e negociar. Se a gente consegue negociar, a gente consegue fazer qualquer coisa e, assim, comprar um pedaço da participação em alguma atividade. Por isso que tem algumas pessoas que vêm para cá e começam como house cleaners e, com o tempo, falam assim, eu aprendi, eu acho que eu consigo ensinar. E aí começa a ensinar uma segunda pessoa e coloca essa segunda pessoa para ser a helper da helper. E depois essa pessoa que conseguiu ensinar para 2, para 3, para 4 pessoas, o que faz? Eu acho que eu consigo ser uma dona de uma schedule. E aí vira dona de schedule. E depois monta uma empresa de house cleaner. E depois vende a empresa de house cleaner. E vai fazer outra coisa. E aí perde tudo e vai começar tudo de novo. Então, a gente precisa tentar fazer com que a gente consiga usar o nosso poder para continuar multiplicando o que a gente tem. E a gente só consegue fazendo isso construindo equity. Minha provocação para vocês aqui é que a gente consiga evoluir dentro do que a gente chama de níveis de consciência dos negócios. E aí eu quero fazer alguma provocação. Eu só queria me dizer quanto tempo eu tenho, porque eu estou me empolgado aqui entregando conteúdo e eu acabo esquecendo do tempo. Mas vamos lá. Vamos imaginar que todos nós... Baixa meu microfone de novo, se alguém está mexendo no som, porque está dando microfone de novo. Mas vamos lá. Vamos imaginar que todo mundo aqui é meu sócio. Quem quer ser meu sócio, levanta a mão, só para saber. Acho que vocês não querem. Quem quer meu sócio da mão, levanta o grito e fala barulho. Boa. Todos nós temos um sócio. Agora, vocês são todas loucas e loucos, porque eu falei que vocês querem ser meus sócios, mas eu não falei em quê. Eu não vou falar em quê. Alguém quer ser meu sócio ainda, sim ou não? Metade agora. Beleza, ficou mais factível. Obrigado. Vou dar mais uma chance. Quem quer ser minha sócio ou minha sócia, sem saber em absolutamente nada, levanta a mão. Legal. Para quem ficou com a mão levantada, pode ser para todo mundo. Nós temos uma vaca. Nossa empresa é uma vaca. Como que a gente vai ganhar dinheiro com a vaca? Vendendo leite é o mais básico que a gente pode fazer. Vender leite. Isso é o que qualquer pessoa faz. Boa. Fazer queijo, derivado de leite, é um mercado tradicional. Legal, bacana. Inseminação artificial começou a ficar ousado, depende de tecnologia, depende de mais coisa, mas ainda assim está mais para o tradicional do que para o ousado. Eu quero coisas mais incríveis. Se a gente vende a carne, a gente mata o nosso negócio. Eu tenho um amigo, aqui nos Estados Unidos o negócio de cannabis é registrado, né, homologado, né? Eu tenho um amigo que está louco para vir abrir um negócio de cannabis aqui, que ele falou que na pior das hipóteses ele consome o estoque. Vamos lá, gente. Mais ousados. Contar a história da vaca. Botar a vaca influencer. Ganhar uma vaca premiada. Pode falar. Eu nunca fumei bosta. Dá barato? É que eu já penso merda toda hora. Se eu ficar uma bosta, vai dar um... Entendi. Gostei. Vou na sua. Ó, fazer um baseado de bosta de vaca. Eu acho que você, na pior das hipóteses, você abusará. Uma salva de palmas que você é visionária aqui. Como é que você chama? Zenaide, vai depois que eu vou te dar um livro meu, tá? Obrigado. Primeira ideia visionária que eu tenho nesse negócio. É isso que eu tô falando para vocês. Olha que loucura. Eu comecei a provocar vocês sobre uma vaca
A gente começou vendendo leite e a gente terminou fazendo baseado. Entendeu? É esse tipo de provocação que eu quero que vocês tenham na cabeça na hora que vocês estejam fazendo o que vocês estão fazendo. Será que hoje vocês só estão vendendo leite? Ou se vocês têm a possibilidade de fazer alguma coisa abusada e visionária e vocês ainda não pararam para perceber? Ou ninguém provocou vocês a fazer? Beleza? Então é isso que eu quero fazer com vocês. Para isso, a gente precisa de duas coisas: organização e métodos. Organização e métodos é o que vai permitir colaboração, liderança e o aprendizado através de cultura, valores e prática. Essas três coisas a gente não pode abrir mão absolutamente nunca. Cultura, valores e prática. Cultura é esse hábito que a gente tem, essa vontade que a gente tem de continuar melhorando a nossa vida. Valores é aquele tipo de coisa que não muda dentro da gente, não importa o que aconteça. E prática é o que não importa o que aconteça, a gente vai estar fazendo aquilo todo dia. E cada vez mais. E a gente pode até não ter conseguido ainda melhorar de vida, mas a gente não vai parar até a gente conseguir. Pode bater palma que isso ficou bonito, né? Ó, isso foi bonito. Beleza. Então, essa é a nossa provocação. Pode avançar, por favor. Então, pode avançar também, que isso é um vídeo, não vai dar. Mas, basicamente, isso aqui eu estava falando sobre ideias. Para que eu ajudar vocês a fazer esse tipo de coisa, o meu trabalho hoje é estudar uma metodologia chamada Business Design, né? Ou desenvolvimento de negócio. Ou seja, pegar absolutamente qualquer coisa, qualquer pessoa, e transformar isso num negócio. Vamos pegar um negócio da nossa amiga Zenaide. Como é que a gente pode vender cigarros de bosta? Qual vai ser o nome do nosso cigarrinho de bosta? Orgânico? Orgânico? Né? Organical. Ó como é que é legal? Organical, né? Que gostoso. Organical, aqui, mano, cigarro de... Entendeu o que eu estou falando? Assim, então, meu trabalho como business design, basicamente, é pegar, não só trabalhar com marketing, porque a gente hoje vive num mundo onde a gente tem pessoas muito bem divididinhas. Então, assim, e o que eu tenho mais visto em eventos, não como esse, mas outros eventos que acontecem, são pessoas muito boas de venda e péssimas de entrega. Gente que sabe vender muito bem, faz com que você compre um monte de coisa e no final não te entrega. Por quê? Eles são ótimos em vender, mas são péssimos em entregar. O business design, ele para pensar em todas as etapas de negócio. Ele para te ajudar a pensar no planejamento, na estruturação, no marketing, na venda, na entrega, no relatório e na cobrança. Então, um desenvolvedor de negócio, ele tem que estar atuando em diversas áreas. Mas isso não significa que ele vai ser, e é um problema que vocês, mulher, vou fazer uma reclamação de você, mano. Mulher é um bicho que, meu camarada, vocês estudam demais. Vocês se preocupam demais. Vocês querem... E com essa síndrome de impostor. Eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu posso. Claro que vocês podem. Claro, vocês estudam muito mais do que qualquer outro cara que eu conheço. Vocês são muito mais enérgicos, vocês são muito mais comprometidas. Só que vocês ficam querendo ser especialistas em tudo. Não dá. Não existe um mestre Yoda que sabe absolutamente de tudo. Não existe. Existe um negócio hoje chamado T-Shaper. T de tatu, não é do Toys, não, é T-Shaper. Ou seja, você tem área de conhecimento em várias coisas e você se especializa em uma coisa só. Por exemplo, eu sou um desenvolvedor de negócio. Eu consigo falar e discutir sobre tecnologia, sobre financeiro, sobre marketing, sobre negócio, sobre dinheiro, sobre qualquer coisa. Mas eu me especializei em uma única coisa, que é gestão de projetos e metodologia. Eu poderia, em um outro momento, parar, voltar, dar 2 passos atrás e estudar e me tornar um especialista em vendas. Eu poderia passar por, como business design, trabalhar em todas as frentes e ser um bom vendedor. Como isso se aplica no negócio de vocês? Eu tenho uma empresa de house cleaning. Legal. O que eu sou boa de fazer? Eu sou boa de vendas. Então, eu vou me dedicar... Mas eu também sei limpar. O que eu vou fazer? Eu vou me dedicar a me relacionar, a vender, a aumentar o meu schedule. E eu tenho que ter um sócio ou uma sócia que vai ser muito boa em limpar, mas é péssima em vender. Se eu sou péssima em vender e muito boa em limpar, eu tenho que me juntar com alguém que é muito bom em vender e péssimo em limpar. Deu para entender? Não tem segredo nisso aqui. Então, a gente precisa fazer parceria, a gente precisa se juntar. E aí, a gente vai conseguir construir novos negócios e crescer cada vez mais. Isso eu aprendi com as startups, porque é isso que as startups fazem. Elas utilizam diferentes estratégias para crescer e desenvolver seus próprios negócios. Elas disponibilizam várias coisas. A gente só consegue atingir os nossos resultados
com estratégias e metodologias. Metodologias inteligentes para criar, desenvolver e escalar negócios. Porque se eu vendo, se eu limpo, se eu cobro, quem está cuidando do meu filho? Quem está cuidando do meu marido? Né? Quem está cuidando da minha casa? Ninguém. Então a gente precisa ser estratégico nisso também. E entender o que você é bom. Às vezes você é muito bom numa coisa, mas você não é bom em outra coisa, e está tudo bem. É isso que a gente precisa provocar aqui. Entender o que a gente é bom. E parar de querer se preocupar com o que a gente não é bom. Isso vale também para os nossos filhos. Eu tenho um filho lá que é muito bom em matemática. E é péssimo em português. Eu estou sobrando dinheirinho, vou contratar um professor de matemática para melhorar ainda mais ele na matemática, porque assim, dessa maneira, ele vai melhorar muito em matemática e o negócio do português já vai aprender ao longo do tempo. Entendeu? O que a gente faz, na geral, da maioria das vezes? A gente quer compensar, e essa supercompensação faz com que a gente vire mediano. E esse é o grande errado, essa é a grande parte errada. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que fazer cada vez mais. Vamos avançar? Vamos avançar, senão não vai conseguir. Bom, aqui a gente fala muito sobre serendipity, né? Não tem tradução para português, mas eu basicamente falo que é atirar no que vê e acertar no que não vê. O serendipity é isso que eu estou falando para vocês, para ajudar vocês a pensar em hipóteses. O que são essas hipóteses? Hipóteses é fazer vocês pararem de pensar no que vocês não são bons e passar a pensar, se eu fosse bom nisso que eu acho que eu não sou boa, qual seria o próximo passo? Por quê? Tem coisas que eu imagino que eu sei. Tem coisas que eu acredito que eu sei. E tem coisas que eu sei mesmo. Então, assim, se você começar a pegar e entender que você pode dividir em vez de você ter uma certeza, transformar qualquer uma da sua certeza em uma hipótese, você pode transformar e construir algo que pode fazer diferença no dia a dia de vocês. E assim, a gente vai desenvolvendo a nossa criatividade. E da nossa criatividade, vamos desenvolvendo inovação. E aí entender que existem diferenças entre invenção e inovação. E entender que a gente tem muita coisa que a gente pode fazer daqui para frente. Como, por exemplo, quero desenhar um novo negócio. Se eu quero desenhar um novo negócio, eu preciso entender se esse negócio é desejável, economicamente viável e tecnicamente possível. Dessa maneira, a gente consegue desenvolver e fazer ainda mais coisas no dia a dia. Porque, em geral, a gente acaba não olhando para esse tipo de coisa. Se a gente quer, por exemplo, abrir uma fábrica de bolo, não tem problema nenhum. A gente pode começar fazendo um cupcake. E fazendo esse cupcake, entendendo como que a gente pode prototipar novos caminhos de negócio. Em geral, a gente acaba não olhando para isso. A gente acaba dedicando tempo demais para fazer só o que a gente acha que a gente precisa. Ou seja, a gente não se dedica a prototipar, a experimentar. E quando a gente erra, a primeira coisa que a gente faz é desistir. Eu já desisti, todo mundo já desistiu. Quando eu comecei a empreender e eu quebrei em 2010, e eu, passei por um perrengue que todo mundo passa também, eu desisti. Só que hoje, depois de me recuperar, o que eu entendi? Que empreender não é só insistir, resistir, persistir e saber desistir. Antes de saber desistir, eu comecei a entender que eu estava cansado. E aí alguém falou que, vamos pisar no chão, fazer o ground, isso é legal. Por quê? Eu comecei a entender que empreender é insistir, resistir, persistir, e quando eu estou muito cansado, a ponto de desistir, eu paro e descanso. Eu penso, eu durmo, eu tento estruturar um ambiente em que eu consiga ter acolhimento e segurança. E aí depois disso eu penso se eu vou ou não desistir. Entendeu? E assim a gente vai seguindo em frente. E assim a gente vai construindo cultura e contexto para que a gente possa atingir o resultado que a gente quer, para que a gente possa atingir o caminho que a gente está. Eu poderia falar muito mais para vocês sobre estruturas de negócio, ambiente, como vocês podem evoluir, mas eu acredito que a principal mensagem aqui é: comecem, pratiquem, tentem. Comecem a perceber que a linha da jornada do cliente, ela não é tão linear quanto ela parece. A linha da jornada do cliente, ela evolui para muito além disso. O nosso consumidor, ele está muito mais interessado em como a gente consegue desenvolver toda uma teia de negócios e não só uma esteira de negócios. A gente está muito tempo preocupado em querer entregar uma coisa muito bem, depois entregar uma outra coisa muito bem, e depois entregar uma outra coisa muito bem, e não é assim.
a gente precisa entender... É 1 minuto, né? Eu sei. Gente, eu posso ficar mais 2 minutos, sim ou não? Ó, estou botando o público... Isso é uma técnica de apresentação chamada botar o público contra a organização. Eu não vou fazer isso, fica tranquilo. Eu estou acabando já, tá? É que eu me descontrolei com essa coisa do fazendo mais aqui, tá bom? Então, gente, a minha provocação para vocês é que vocês pensem em novos canais de receita. Pensar em novos canais de receita significa entender a estrutura que vocês têm hoje e como vocês podem usar o que vocês têm para que vocês possam fazer ainda mais dinheiro. Mas acreditem, vocês podem falhar, pode dar errado. E isso não é um problema. Errar faz bem. Que quanto mais rápido a gente erra, mais rápido a gente tem sucesso. Então, erre rápido para que você tenha sucesso mais rápido ainda, tá bom? Bom, eu poderia falar para vocês sobre mais coisas, sobre mais canais de receita, mas eu prefiro fechar a minha apresentação falando que tecnologia, né, ou canais sociais, mídias sociais, não é só algo que está desligado na tomada. É só um meio para que a gente possa ter uma visão holística e poderosa do nosso negócio. Se estruturem, pensem, criem parcerias, se conectem com outras pessoas, porque dessa maneira a gente consegue desenvolver ainda mais e potencializar. Independente de qualquer coisa, se você está com dúvida de qual habilidade vocês precisam desenvolver hoje, a minha sugestão para vocês é que, para mim, se comportem como empreendedores. E empreendedores desenvolvem um negócio chamado ownership. Mesmo que você não seja ainda, tenha a sua própria empresa, desenvolva o intraempreendedorismo. E se todos tiverem uma cabeça de empreendedor, o empreendedor só faz 3 coisas na vida. Não faz nada diferente disso. O empreendedor só faz 3 coisas e pensem comigo isso. Ou você está vendendo, ou você está contratando quem vende no seu lugar, ou você está inspirando quem vende. O empreendedor não faz absolutamente nada diferente disso. Ou eu estou vendendo, e neste momento eu estou vendendo para vocês, por mais que eu não tenha colocado absolutamente nada para vocês aqui de preço, e nem tendo dito a minha rede social, eu estou vendendo nesse momento. E vocês estão me comprando com atenção. Então, se você não está vendendo, você precisa contratar alguém que vai vender no seu lugar. Se você não está vendendo e não está contratando ninguém no seu lugar que está para vender, você precisa, na pior das hipóteses, inspirar alguém para vender no lugar de vocês. E não existe uma venda não realizada, existem demandas não atingidas. Por isso que não importa o quanto de conhecimento vocês tenham, mas sim o quanto você consegue assimilar, praticar e implementar no final do dia. Então, se alguma das coisas que eu falei para vocês aqui fez sentido e que vocês conseguem implementar na carreira de vocês, eu vou ter cumprido o meu papel, tá bom? Então, eu estou aqui, esse é meu último livro, chama-se Inquietos por Natureza, para se você se sentir inquieto. Eu trouxe o livro para vocês, está super aqui, eu quero muito compartilhar esse livro para vocês e vai ser um prazer ir para a casa de vocês, nem que seja com o livro, tá bom? Obrigado mais uma vez pela oportunidade com vocês, gente. Boa tarde.